Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja atuando na vida de todos, em todas as áreas da vida dos irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um breve pensamento sobre o amor de Cristo. Nós cantamos agora há pouco que tudo pode passar, mas o amor de Deus jamais nos deixará. Então eu gostaria de compartilhar convosco esse breve pensamento que está em João, no capítulo 13 de João, e o versículo de número 1. João 13 e o versículo de número 1. Capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Meus queridos irmãos, esse texto e o contexto dele retrata um momento difícil na vida tanto dos discípulos de Jesus quanto do próprio Jesus. O momento é um momento tenso, um momento de dificuldade, um momento de despedida. Todos nós passamos por momentos difíceis, momentos tensos, de conflitos, momentos de expectativas, de ansiedade. E assim era esse momento agora. Jesus, então, reúne os seus discípulos para os consolar, para os confortar, num espaço. E Jesus, então, agora, procura diminuir a tensão daquele momento. E eu quero dividir este versículo em 3 frases ou em 3 orações. O primeiro é, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Todos nós sabemos que Jesus, ele veio a este mundo, se encarnou com um objetivo, com uma missão. E essa primeira oração, eu destaco 3 pontos importantes nela. O primeiro é que Jesus compreendia o propósito da sua missão. Jesus sabia qual era o propósito da sua vinda a este mundo. Qual era o objetivo da sua vinda? Ele veio porque os pecadores precisam ser resgatados. Ele veio porque a humanidade caída precisa de salvação. Ele veio porque, sem a vinda dele, sem a morte dele na cruz do Calvário, todos nós estaríamos condenados à perdição eterna. Ele veio para resgatar aqueles que estavam perdidos. Ele veio para buscar e salvar os que haviam se perdido. Ele veio para iluminar a escuridão espiritual da vida das pessoas. O evangelista Mateus diz que, no capítulo 4, ele diz que aquela região onde Jesus começou o seu ministério na Galileia, ele diz que aquela terra era uma terra que o povo jazia em trevas, em escuridão, em sombra de morte, mas naquele lugar resplandeceu a luz. A vinda de Cristo naquela região trouxe paz, trouxe luz, trouxe salvação, trouxe solução para aquela humanidade. Eu quero deixar bem claro nesta manhã que a humanidade sem Cristo, a humanidade sem receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, está em trevas, está perdida, não há solução. A sua vida se resume apenas a este mundo. Por isso Cristo veio, para resgatar-nos da condenação eterna, para livrar-nos da danação eterna. Por isto Cristo veio, para iluminar a nossa vida, para trazer paz, para trazer alegria, para nos trazer vida eterna. E Jesus, então, primeiro ponto importante, ele compreendia o propósito de sua missão. Ele sabia para o qual objetivo ele tinha vindo a este mundo. Segundo ponto, Jesus considerou que o tempo de Deus, na sua vida, na sua missão, havia
chegado. Algumas vezes o evangelista João diz que Jesus expressa às pessoas: olha, o meu tempo não é chegado. No início do ministério, Jesus disse à sua mãe, pela ocasião da transformação da água em vinho, disse: olha, mulher, o meu tempo não é chegado. Depois Jesus disse aos seus irmãos: olha, o meu tempo não é chegado. Mas agora, aproximando-se o tempo em que Jesus daria a sua vida em prol dos pecadores, em prol da nossa vida, ele diz: o meu tempo é chegado. Deus tinha um tempo específico para o ministério de Cristo aqui na terra. É Deus quem ordena os eventos e é Deus que ordena o tempo específico da ocorrência desses eventos. Todos nós temos acontecimentos que o próprio Senhor ordenou, o próprio Senhor organizou, o próprio Senhor estabeleceu para nós. Às vezes nós não entendemos por que determinadas coisas acontecem, e às vezes não compreendemos e não aceitamos porque elas não acontecem no tempo em que nós queremos. Mas Deus é que ordena os eventos da nossa vida, e é Deus quem ordena o tempo em que esses eventos acontecerão. Jesus sabia que o seu sofrimento estava logo ali. Jesus sabia que a cruz, aquela horrenda cruz, aquele sofrimento tão angustiante, estava bem próximo. Jesus considerou que o tempo de Deus havia chegado na sua vida. Por vezes também o tempo de Deus, o kairós de Deus, chega na nossa vida também, em todas as áreas da nossa vida. E o terceiro ponto dessa primeira oração é que Jesus, diante dessa tensão, diante desse momento difícil, ele ainda encontra condições psicológicas para confortar os seus discípulos. Jesus, diante dessa situação, se mantém sóbrio, ele se mantém equilibrado, ele se mantém organizado os seus pensamentos, ele se mantém de uma forma onde ele não se desespera diante da situação tensa que estava se avizinhando. Jesus está tranquilo, por mais que o Calvário era difícil, por mais que os passos que ele daria em direção à cruz eram passos que demandaria muito sofrimento, mas ele está sóbrio, ele está tranquilo. E isso nos demonstra que o Senhor Jesus compreendia aquele momento, e que ao invés dele se desesperar, ele dava aos seus discípulos razões para confiar nele. E eu quero trazer essa palavra a você nessa noite, nessa manhã. Talvez você esteja desesperado, angustiado, talvez você esteja sem esperança, mas a palavra de Deus diz ao seu coração nessa manhã, que o Senhor conforta o teu coração. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para tirar o desespero da tua vida. Ele morreu na cruz do Calvário, no seu lugar, para te dar esperança, para trazer luz à sua vida. Jesus se mantém sóbrio diante deste momento tão difícil na vida dele e na vida dos seus discípulos. Primeiro ponto importante: Jesus sabia que a sua hora é chegada, a sua hora de sair deste mundo, o seu momento de sofrer, o seu momento de ir à cruz, o seu momento de ser zombado, o seu momento de ser zombado pelos homens, o seu momento de ser, de alguma forma, o seu momento de angústia diante das pessoas, de vergonha diante das pessoas. Mas a segunda oração é que, tendo amado os seus, ainda no texto, tendo amado os seus que estavam no mundo. Nós temos aqui, irmãos queridos, a natureza do amor divino de Jesus. O amor divino de Jesus era um amor leal, era um amor eterno, era um amor divino. O amor de Jesus não é simples paixão passageira. O amor de Jesus não é como se é um fogo incandescente
e que some. Não, o amor de Jesus é um amor divino, é um amor leal, um amor eterno. O objeto do amor de Deus, o evangelista usa um pronome chamado possessivo, era os seus. Os seus podem ser entendidos em dois sentidos. No começo do Evangelho de João, ele diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Os seus, do início, que o evangelista João diz no capítulo 1 e versículo 11, era o povo de Israel, eram os judeus, eram os seus compatriotas. Mas os seus aqui, que João diz, é um outro grupo. Era o seu povo, eram os seus eleitos, eram os seus escolhidos, eram aqueles que receberam Cristo como Salvador. Essa é uma doutrina muito cara para nós. A doutrina de que Deus, no meio da massa humana caída pelo pecado, no meio daquelas pessoas que são rebeldes, o Senhor resolve salvar alguns, aqueles que creem no seu nome. O objeto do amor de Deus é um povo que ele escolhe para si próprio, que o evangelista chama de seus, é o seu povo, são os eleitos, são os salvos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo de número 11, Efésios número 11, no capítulo de número 2 de Efésios, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Deus deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Diante desse quadro de estarmos mortos em pecados e delitos, de não desejarmos as coisas de Deus, de sermos rebeldes à causa de Deus, às coisas de Deus, ao seu evangelho, ao evangelho da cruz, nós estávamos mortos em delitos e pecados e vivíamos segundo o curso do nosso pensamento, fazendo aquilo que a inclinação da nossa alma deseja, que é afastar-se de Deus, que é distanciar-se dele, que é andar em inimizade contra ele. Mas o Senhor poderia fazer com que nós fôssemos deixados ao léu. Diante do quadro da humanidade caída, existem 3 possibilidades. Uma possibilidade era que Deus deixasse a gente seguir este curso normal e ser condenado. Outra possibilidade era que Deus salvasse a todos. Essas 2 possibilidades são impossíveis. Mas a outra possibilidade é Deus intervir e tirar aqueles que estavam indo para a perdição e trazê-los para a luz. Isso não é justiça, isso é misericórdia de Deus. Se o Senhor nos deixasse caminhar como nós estávamos caminhando, andando cegamente a nossa vida, como muitos de nós aqui estávamos, nós estaríamos condenados, nós estaríamos andando rumo ao abismo. Mas o Senhor interveio por meio de Cristo Jesus. E na cruz do Calvário, Cristo Jesus livrou-nos do abismo eterno. Ele poderia deixar a gente andar para a condenação eterna. Ele poderia deixar a gente andar para a escuridão, para o abismo. Ele poderia deixar a gente andar para a destruição. Mas ele interveio por sua graça e por sua misericórdia. E nós somos chamados de filhos de Deus. Nós somos chamados de seus. O que o Senhor Jesus chama aqui, que tendo amado os seus. Havia 2 grupos de pessoas que seguiam a Jesus, quando ele estava aqui nesse mundo. Havia o grupo dos simpatizantes, havia o grupo daqueles que queriam apenas os milagres de Jesus. Havia o grupo, que é o mesmo grupo, havia o grupo daqueles que queriam apenas ser beneficiado pelos milagres de Cristo.
Esse é o primeiro grupo. Mas havia aquele grupo também, o outro grupo, que era o grupo que foi alcançado pelo poder de Cristo, não somente no seu corpo, mas na sua alma e na sua mente. Aquele grupo que teve a sua mente iluminada e esclarecida, e entendeu que Jesus Cristo não era um revolucionário, não era um rebelde à causa política, não era um rebelde ao Império Romano, mas ele era o Salvador. Ele veio trazer a salvação, ele veio libertar homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes da condenação eterna, tendo amados os seus que estavam no mundo. Os seus, naquele primeiro momento, eram os discípulos, mas os seus também era o seu povo. Os seus somos nós que estamos aqui nesta manhã. Os seus são aqueles que recebem a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Ele amou os seus. Ele amou os seus, apesar da fraqueza humana de cada um. Os discípulos podiam refletir. Ele amou os seus, apesar de que um iria traí-lo. Ele amou os seus, apesar de que iriam negá-lo. Ele amou os seus, apesar de que iriam deixá-lo, abandoná-lo no momento de mais dificuldade. Ele amou os seus, apesar da origem humilde de cada um. Ele amou os seus, apesar da origem territorial de cada um, eram considerados como ignorantes, como analfabetos, mas ele amou os seus. Ele amou aqueles que ele resolveu salvar por sua própria misericórdia. Ele amou os seus que estavam no mundo. A minha pergunta é: você consegue entender e compreender e sentir o amor de Cristo por você? Nós cantamos agora há pouco. Teu amor jamais nos deixará. Você sente amado por Cristo. Você sente amado por Deus. Você sente que Ele está com você em todas as ocasiões, mesmo nas dificuldades. Você sente que Ele é o Salvador, você crê que Ele é o seu Salvador. E por fim, a última oração diz: amou-os até ao fim. Os dois sentidos dessa frase, dessa oração, o primeiro é o sentido temporal, amou até o fim da sua existência. Dali a algumas horas, Jesus morreria. O fim humano seria a morte de Cristo na cruz. Mas o texto dá uma ideia para nós de que não é apenas no sentido temporal que Jesus os amou até o fim, mas é um modo como Jesus amou. Jesus amou os seus discípulos, Jesus ama o seu povo, no caso, amou os seus discípulos ao máximo. Amou plenamente, amou totalmente aquelas pessoas, apesar das suas fraquezas, apesar das suas deficiências, apesar de tudo aquilo que envolvia os seus discípulos, o seu povo, as pessoas, apesar de nós. Ele amou plenamente, Ele amou completamente, Ele amou ao máximo os seus discípulos. Ele amou até o fim. Um amor incondicional de Cristo pelo seu povo. O amor incondicional de Cristo por você que está aqui, por você que nos assiste. O amor de Cristo lhe procura, e o amor de Cristo um dia lhe achará. O Senhor Jesus vai em busca dos seus. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele procura as suas ovelhas, ele deixa as demais ovelhas. Por ora ele deixa a nós aqui e vai em busca de outras ovelhas. Ele vai em busca daqueles que crerão no seu nome. Se você está desesperado por alguma razão, se você está angustiado por alguma questão existencial, saiba que o Senhor
Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele lhe ama ao máximo. Ele lhe ama completamente. Ele ama totalmente. E o amor dele é capaz de adentrar a eternidade. Ele morreu para dar-nos vida, para demonstrar o seu amor por nós, não apenas um amor teórico, mas um amor prático. Ele provou o seu amor praticamente com seus discípulos aqui, ao humilhar-se, fazendo um trabalho de escravo, lavando os pés dos seus discípulos. O amor de Cristo por nós é um amor prático. O amor de Cristo por nós é um amor eterno, é um amor gracioso, é um amor sacrificial. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, tendo amado o seu povo, tendo amado aqueles que creem no seu nome, amou-os completamente, amou-os até o fim, amou ao máximo. Talvez você não se sinta amado por seus pais, talvez você não sinta que é amado por seus amigos, talvez você não sinta que é amado por sua esposa, por seu esposo, e por aí vai. Mas saiba que o Senhor lhe ama, Deus lhe ama. E o evangelista João ainda diz, no capítulo 3, o versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Cristo para a sua salvação? Você crê que Ele é a única solução para a tua alma? Se você crê nisso, então o amor de Cristo, Ele é completo, eterno. Ele é um amor total, pleno, ao máximo, levado às últimas consequências. E o Senhor provou isso, morrendo na cruz do Calvário. Pés e mãos traspassados por cravos enferrujados. Sua fronte e sua cabeça, espinhos, grossos espinhos, compridos espinhos, atravessaram a sua fronte, sangue jorrou. Ele foi humilhado, zombado. Homens mortais, esbofeteando o Salvador do mundo, o Criador do mundo, homens mortais, pessoas ímpias, injustas, não estavam julgando o Salvador, não teve um julgamento justo. Alguns chamam até de linchamento, às escuras da noite. Um julgamento injusto, não pode ser nem considerado um julgamento que o nosso Senhor teve por homens mortais, ímpios, corruptos, mas Ele estava ali, sendo humilhado, zombado, por mim e por você, por causa do seu grande amor, por causa dos seus, por causa do seu povo. E Ele nos ama pela eternidade afora. Jamais Ele deixará de nos amar. E que esse amor, é o meu desejo nessa manhã, invada o teu coração, a tua vida, a tua mente. E que ao invadir o teu coração, a tua mente, a tua alma, transforme você, a ponto de você sentir essa transformação na sociedade. Sentir que você é uma nova pessoa, que você deixou os velhos hábitos. Esse é o nosso desejo nessa manhã. E o apelo e o convite é para que você abra o seu coração para Cristo nessa manhã. Dê a Ele a sua vida. Dê a Ele o seu coração. Não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Mude a sua vida. Mude o seu propósito. Vire a chave da tua alma, do teu coração, da tua mente. Receba Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Cristo amou os seus, Cristo nos ama, e Ele nos ama até o fim. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.